Olá! No vídeo de hoje, como vocês já conseguiram perceber pelo título, vai ser um vídeo ligado um bocadinho ao minimalismo e agora às férias. Um bocadinho a ligação dos dois e como é que nós conseguimos ser um bocadinho minimalistas enquanto vamos de férias. Acho que a primeira coisa que eu quero falar com vocês, e que já falei várias vezes, que ser minimalista não significa que vocês tenham poucas coisas, mas sim que vocês tenham as coisas que realmente são necessárias e importantes para vocês. Que cada objeto, que cada coisa que vocês tenham na vossa casa e na vossa vida tenha uma função específica e não só ter por ter coisas. Por isso, ser minimalista e ir de férias torna-se um bocadinho mais simples do que para as pessoas ditas normais, uma vez que ao não termos tantas coisas e ao termos um estilo de vida um bocadinho mais simples, torna-se mais fácil para nós, por exemplo, fazermos uma malha. Por exemplo, não vamos ter tanta roupa, o facto de nós termos que meter a nossa roupa numa mala dita mais pequena, por vezes é muito mais simples do que para uma pessoa que normalmente se luta muito e se debate com os diferentes looks e estilos que quer ter disponíveis quando vai de férias. Por isso, digamos que a minha primeira dica é vocês utilizarem peças básicas e formarem o vosso guarda-roupa através de uma simples peça. Por exemplo, para quem viu o meu vídeo anterior do domingo passado, o que eu fiz foi basicamente pegar numa t-shirt branca, super simples, sem estampados, sem nada, branca, lisa, t-shirts ditas baratas que vocês conseguem encontrar em qualquer loja, e criei 3 looks completamente distintos através dessa mesma peça. Utilizei essa peça como uma peça central e depois construí os looks com peças diferentes. Para quem vai de férias, acho que é um vídeo extremamente útil porque permite-vos dar assim algumas ideias um bocadinho diferentes de looks que vocês consigam combinar, por isso vocês conseguem levar pouca coisa na vossa mala e conseguem criar 3, 4, 5 looks diferentes. Do meu ponto de vista, é muito mais fácil viajarem com menos partes de baixo, por exemplo, calções e saias, e mais tops, do que propriamente o contrário. Por exemplo, os calções de ganga, que são super versáteis, dá para vocês combinarem com 2, 3, 4 tops diferentes, enquanto que às vezes um top, se for assim muito específico, às vezes, e com demasiados detalhes, às vezes é um bocadinho mais difícil de nós conseguirmos combinar. Por isso, se vocês conseguirem viajar com pouca coisa, mas com peças que sejam basicamente muito... como é que eu ia te explicar? Não é muito básicas, mas que permitam que vocês alterem e coordenem diferentes looks, é uma mais-valia. Por isso, vocês conseguem levar menos coisas sem estarem... como é que eu vou explicar? Sem estarem a deixar um bocadinho o vosso sentido de moda e o facto de vocês quererem estilizar demasiado determinado look com essa peça. Por isso, basicamente, ao viajarem com poucas peças, mas que sejam peças versáteis, vocês vão criar um maior número de coordenados sem terem que levar tanto tipo de peças atrás de vocês. A minha segunda dica, e acho que foi das melhores coisas que eu comecei a fazer, foi: eu agora viajo sempre com uma mala pequena, daquelas malas normais de mão que nós levamos para quando vamos viajar de avião, aquelas malas super pequeninas que vocês viram, por exemplo, quando eu fui a Lisboa. Essa é a minha mala de eleição. Então eu tento, por muito tempo diferente que eu passo de férias, às vezes vou só de fim de semana, outras vezes vou uma semana ou 15 dias, eu tento levar a mesma mala e tento-me cingir única e exclusivamente àquela mala, para também tentar ser o máximo certeira no tipo de escolhas que vou fazer e tipo de coordenados é que quero levar comigo, para não levar muita coisa que muitas vezes eu não utilizo. E posso-vos dizer que, por exemplo, o ano passado, eu acho que fui uma semana para o Jerez, levei a minha mala pequena e depois levei uma bolsinha com calçado e alguns produtos, principalmente de higiene pessoal. E posso-vos dizer que grande parte da roupa eu não utilizei, porque era aquela coisa, estava na mala, não me apetecia sujar, então eu acabava por reutilizar muito mais a roupa que eu já tinha fora da mala do que propriamente a roupa
que eu ainda tinha por estrear. Por isso, quando cheguei a casa, a quantidade de roupa que foi diretamente para as gavetas, sem ter preciso lavar, passar, foi muito maior do que a quantidade de roupa que eu pus para lavar. Porque cheguei à conclusão que conseguia, não perdendo uma vez mais alguns looks que eu queria criar, conseguia coordená-los de forma diferente, em dias diferentes e ocasiões diferentes. Por isso acabei sempre por utilizar menos peças do que aquelas que eu tinha levado comigo. Por isso acho que é uma boa ginástica para vocês. Sei que no início é muito difícil vocês conseguirem tentar perceber o que é que vocês vão querer utilizar, mas acho que é de extrema importância vocês começarem a viajar com pouca coisa, para também começarem a definir melhor o que é ou não importante para vocês. Ainda dentro desta questão de viajar com malas pequenas, acho que é sempre importante nós tentarmos antecipar, ainda cá, ainda em casa, quais alguns dos looks que nós vamos utilizar. Acho que é importante nós pré-estabelecermos conjuntos que sejam fáceis para quando estamos de férias conseguirmos pegar e já sabemos exatamente aquilo que nós queremos utilizar. E também é mais fácil nós já partirmos com uns pré-coordenados do que chegarmos lá e termos que gastar ainda tempo a escolher qual o look mais adequado para uma determinada atividade. Mais uma vez vos digo, por exemplo, os calções de ganga são um look que vocês conseguem fazer um look para de dia e um look completamente diferente para a noite. Por isso é tudo a ver com a forma como vocês imaginam o vosso look, como vocês o coordenam e não tanto às vezes com as peças em si. As minhas outras duas dicas estão um bocadinho interligadas. A primeira tem a ver com vocês utilizarem produtos multitarefa. Por exemplo, vocês em vez, principalmente na secção de beleza, nós temos muita mania de levarmos cremezinhos para isto, cremezinhos para aquilo, e às vezes existem produtos que conseguem dar uma abrangência maior e que conseguem cobrir mais zonas do nosso corpo sem nós termos que levar basicamente um creme tão específico para cada coisa. Claro está que, por exemplo, há coisas das quais eu não abdico e os meus cuidados de rosto, por exemplo, são uns deles. Os produtos que eu utilizo para a cara tendem a ser bastante específicos para o meu tipo de pele e não tenho um tipo de pele, por exemplo, que permita utilizar um creme Nivea ou um creme corriqueiro, digamos assim, que dá para o corpo e para a cara. Eu pessoalmente não posso fazer, mas conheço, por exemplo, as minhas irmãs conseguem perfeitamente levar um boião daqueles de Nivea, mesmo aquele mais pastoso, e colocam isso na cara e colocam isso no corpo, o que faz logo com que elas não tenham que viajar com tantos produtos como eu normalmente tenho que viajar. Mas a mesma coisa, quem diz produtos de cosmética diz mesmo, por exemplo, maquilhagem. Maquilhagem, eu quando vou de viagem, sinceramente, é aquela coisa que eu até sei que não vou utilizar, mas sei que não me vou sentir confortável se não levar comigo. Então o que eu acabo por fazer é levar o mínimo, o essencial, o indispensável. Levar, por exemplo, um BB cream ou uma base, levar não tanto sombras, mas por exemplo um rímel e um pequeno batom. São três produtos que para mim não parecem muito, mas que para mim fazem grandes diferenças e muitas vezes eu não me sinto confortável a não usar maquilhagem e sinto que ao utilizar nem que seja uma pequena camada de base, como por exemplo eu estou a utilizar agora, para a maioria não se nota, porque nota-se na mesma todas as minhas imperfeições do rosto, mas para mim dá-me, não sei explicar, mas dá-me um bocado um efeito máscara e eu sinto muito mais confiante em, por exemplo, estar à frente da câmera do que se não estivesse a utilizar nada. Por isso às vezes não tem a ver com a quantidade de coisas que eu levo, tem a ver sim com eu levar exatamente alguns produtos que eu sei que são aqueles que eu vou utilizar. Por exemplo, eu já desisti de em viagens levar colares, brincos, pulseiras, que são coisas que eu não utilizo, eu não perco tempo a estilizar um look de tal forma em que eu tenha que coordenar os brincos e um colar e uma pulseira. Então eu tento levar já a bijuteria comigo, que seja o mais versátil possível, que dê para o maior número de coordenados possíveis, sem ter que me preocupar em acrescentar isto ou aquilo à mala. Claro está que existem sempre alguns produtos, e mais uma vez digo, que têm que ser extremamente específicos para o vosso tipo de pele ou para alguém que tenha algum, por exemplo, tipo de problema, tem que levar uns determinados tipos de
de cremes ou do que seja. Mas o conselho que eu dou é sempre que vocês viajem com menos de coisas possíveis. Só mesmo aquilo que é essencial para vocês. Eu vejo isto muitas vezes, por exemplo, pelo meu saco do ginásio. Eu tenho a bolsa da maquilhagem e depois tenho uma bolsinha onde tem gel de banho, cremes e não sei o quê. Já cheguei à conclusão que não adianta de nada eu utilizar levar creme para o corpo ou isto ou aquilo, porque eu não utilizo, eu não tenho tempo para. E noto que o facto de eu ter começado a viajar com pouca coisa e cada vez mais estar a restringir aquilo que eu utilizo, faz com que eu tenha exatamente aquele tipo de produtos que eu sei que eu vou utilizar. E isto acontece-me quer no saco do ginásio, quer por exemplo quando eu vou de viagem. Eu tento agora ser o mais específica e não estar preocupada na eventualidade de precisar de qualquer coisa. Vocês quando viajam, normalmente ninguém vai viajar para, sei lá, para Marte, onde não existem supermercados. Por isso, se vocês esquecerem de alguma coisa que é importante para vocês, hoje em dia é super acessível vocês entrarem no supermercado e conseguirem obter aquilo que vocês procuram. Eu acho que o importante quando vamos viajar não é propriamente aquilo que nós levamos connosco, mas sim aquilo que nós vamos trazer, o enriquecimento que nós temos com a viagem, e não tanto estarmos preocupados em especular se vamos andar de saltos altos ou se afinal é preciso andar só de rasos, ou se é preciso, se algum dia vamos sair à noite e preciso de levar um determinado look. Muitas vezes isso nem acontece, mas nós ficamos um bocadinho com aquela ansiedade. E eu acho que é importante nós tentarmos ser o mais minimalistas e concisos na nossa mala de viagem. Acho que nos permite ganhar tempo de qualidade enquanto estamos fora e não estarmos só preocupados com o que é que nós vamos vestir ou se trouxemos uma determinada peça. Se vocês até queriam usar aquele top que ficou cá, não fiquem tristes, há mais coisas. Normalmente quando nós estamos de férias devemos ser o mais despreocupados possíveis e não tão agarrados às aparências. Pelo menos é isto que eu acho e é aquilo que eu tento fazer, é viajar com o mínimo de coisas possíveis para que eu me foque mais no local onde eu estou, com quem eu estou, do que propriamente se estou bonita, se estou feia, se estou de acordo com o que as pessoas acham que é o mais correto. Que lá está, não deixo de ir arranjada, não deixo de ir minimamente bem vestida, simplesmente tento levar peças de roupa ou mesmo cosméticos que sejam mais versáteis possíveis para eu também não ir muito carregada. E aqui entre nós, dá sempre jeito de levarmos pouca coisa, que assim se quisermos comprar uma ou outra coisinha, principalmente quando vamos viajar de avião, temos algum espaço na mala sem termos que nos preocupar onde é que vamos meter aquela peça. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostarem já sabem, subscrevam, beijinhos!